A Câmara deve votar amanhã, em letra maiúscula, a renovação do Fundeb, que é o fundo que financia a educação básica. O governo quer destinar parte do dinheiro para transferência direta de renda para famílias com crianças em idade escolar. Mas críticos da proposta afirmam que isso desvirtua o fundo, que é enviado para estados e municípios. O tema de hoje é: a proposta do governo prejudica a educação básica do país? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito, comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, ao espectador da CNN. Começamos com você, Bruno. Suas primeiras considerações, então, por favor. Boa noite, Caio. Minhas amigas, meus amigos, boa noite. É impossível, quando a gente fala de Fundeb, a gente não lembrar dos nossos tenros anos de estudantes. Naquele momento em que o mundo ainda não parecia tão cruel, tão violento, e que cada um de nós que teve a oportunidade de sentar nos bancos escolares, bem deve se lembrar de como tudo parecia ser possível. São nos primeiros anos de educação que se assentam os alicerces, os pilares, os fundamentos básicos do conhecimento que permitirão o desenvolvimento intelectual da pessoa. Uma má educação de base certamente restringirá as possibilidades de aprendizado pela vida inteira. A romancista Mary Evans, sob o pseudônimo de George Eliot, escreveu já no século XIX, porém que ninguém pode ser sábio de estômago vazio. Por isso, é muito importante que, ao lado do acesso à educação, as pessoas tenham condições mínimas de estudar. É importante lembrar que a aula é só uma parte do processo educativo, que precisa ser complementado com o estudo individual de cada um em casa. Por isso, para quem olha de maneira desatenta a proposta do governo de dedicar uma parte do valor do Fundeb para assistência direta às crianças em idade escolar, pode pensar que parece uma boa medida. Assim como é tão importante que as alunas e os alunos tenham condições mínimas de desenvolvimento, também é importante o auxílio de composição de renda para as classes mais vulneráveis. Ocorre que essa aparente generosidade da proposta não passa de um meio de burlar o teto de gastos, às custas dos investimentos em educação. Hoje, o governo precisa achar dinheiro para compor e ampliar o fundo que manterá o Bolsa Família, rebatizado para Renda Brasil. No entanto, ele já consegue prever que essa ampliação certamente irá esbarrar no teto de gasto, uma legislação que congela os investimentos públicos por 20 anos. Por outro lado, o Fundeb ficou fora das limitações desse teto. Por isso, pareceu uma boa ideia ao governo retirar parte dos fundos destinados à educação para que sejam destinados ao programa social. A reação dos parlamentares que vêm se dedicando seriamente ao tema foi bastante firme desde a apresentação dessa contraproposta no último sábado, às vésperas da votação. A manobra foi chamada de pedalada da educação e foi taxada de covarde por uma série de parlamentares. Acima de tudo, a manobra é inconstitucional, já que procura desviar valores da educação para outras finalidades. Lembrando que o Fundeb ficou fora do teto de gastos somente e tão somente por compor a principal forma de financiamento do ensino básico no Brasil. Acima de tudo, a retirada de uma fatia da educação para outros fins mostra uma prática comum na área econômica do governo, a de criar falsos dilemas. O Paulo Guedes disse que o imposto sobre transações eletrônicas, essa CPMF repaginada, serviria para desonerar a folha, ou seja, por esse raciocínio, deve-se tirar imposto da folha, criando-se imposto que oneram o consumo. Um falso paradoxo, já que o ideal seria desonerar a folha e diminuir os tributos do consumo. E no caso do Fundeb, novamente, a mesma história, tira-se da educação para financiar o programa de transferência de renda. O que significa, em termos muito singelos, tirar do pobre para dar para o mais pobre, ao invés de tirar das camadas que concentram a maior parte da renda do país. O que, obviamente, não é o melhor modelo de transferência de renda, muito menos de educação. Caio, suas primeiras considerações, então, por favor. Claro. Bom, essa polêmica aí sobre o novo Fundeb
ela é artificialmente inflada e não resiste à realidade dos fatos. E seja pela militância escancarada no parlamento ou pela militância velada na imprensa, não é a primeira vez que a oposição sequestra a pauta da educação com o objetivo político de desgastar o governo federal, como se a presidência da República e os seus ministérios não se importassem com a questão do ensino público. Por isso, eu gostaria de iniciar esses argumentos refrescando um pouco a memória do espectador da CNN. Em maio de 2019, a esquerda tocou aí o seu berrante e levou milhares de inocentes úteis a uma manifestação construída com base em narrativas falaciosas e omissão de dados. O fato gerador, por assim dizer, da indignação de toda aquela massa de manobra que foi às ruas era um suposto corte de 30% nas verbas das universidades federais. Essa informação, ou melhor, essa desinformação, estava registrada em letras garrafais nas manchetes dos maiores jornais do país. Ocorre que nunca houve anúncio de corte de verbas, mas sim de contingenciamento. E são conceitos completamente distintos. O corte, ele exclui a despesa do orçamento. Já o contingenciamento, ele mantém a despesa, mas suspende o pagamento temporariamente. E o contingenciamento de 30%, ele não se dava sobre a verba total repassada para as universidades, nem afetava salários, aposentadorias e pensões. Era um contingenciamento de 30%, sim, sobre as verbas discricionárias, ou seja, aqueles recursos livres para custeio e investimento utilizados pelos reitores na gestão das universidades públicas. E as tais verbas discricionárias, elas correspondiam apenas a 12% do orçamento total das instituições federais de ensino superior. E é só fazer conta. 12% de 30% dá 3,6% da despesa total. Mas alguém acha que 3% é um contingenciamento tão drástico a ponto de levar dezenas e dezenas de milhares de jovens ingênuos e idealistas para as ruas? Claro que não. É por isso que proliferavam aquelas manchetes do tipo: governo anuncia corte de 30% em universidades. Mentira! Era mentira! E pior, em 2015, que é o primeiro ano do segundo mandato daquele desastrado governo Dilma Rousseff, houve um contingenciamento muito maior, que totalizou aqui 10 bilhões e 500 milhões de reais. Da mesma forma, em 2016, os bloqueios excederam 4 bilhões. Mas onde estavam os professores militantes para mobilizar uma manifestação em nome da pátria educadora, para usar o lema do último governo petista? Eles estavam distraídos, comendo sanduíche de mortadela? É importante resgatar esse passado recente, porque essa nova controvérsia em relação ao Fundeb, ela também se sustenta em desinformação e construção de narrativa, e também é motivada por questões políticas menores, e não por uma preocupação genuína com a educação do jovem brasileiro. Ao longo do debate, eu pretendo defender a pertinência técnica da contraproposta do governo, que destina parte dos recursos desse Fundo da Educação Básica para as famílias com filhos em idade de frequentar a creche. Mas eu já adianto alguns fatos preliminares que embasam a minha opinião favorável a essa alteração no Fundeb. Então vamos lá. Primeiro fato: não há cortes nem contingenciamentos na proposta do governo. O que está em discussão é o tamanho do aumento do repasse, a data de início dessa complementação, a implementação gradual desse acréscimo e a destinação de toda essa verba extra, uma verba bilionária. Segundo fato, o governo quer que o aumento do Fundeb seja pago diretamente nas mãos das famílias de baixa renda e priorizando os municípios mais pobres do Brasil. Cada unidade familiar com filhos até 3 anos receberia R$ 250 mensais, que só poderiam ser investidos na contratação de serviços de creche. É quase como um vale creche aí numa linguagem mais coloquial. Terceiro fato, para variar, o Brasil não cumpre a meta do PNE, que é o Plano Nacional de Educação, segundo a qual 50% das crianças de 0 a 3 anos já deveriam estar na creche. Os dados mais atualizados que eu pesquisei, que são de 2018, mostram que apenas 36% das crianças brasileiras usufruem desse serviço. É um absurdo. Portanto, a medida proposta pelo governo está de acordo com a meta do PNE e chega a ser absurdo questionar que aumentar o número de crianças assistidas pelo Estado na primeira infância não é um investimento em educação. E para fechar, um quarto fato. Todos nós, tenho certeza que o doutor me apoia nisso, somos a favor de maiores investimentos na educação, especialmente na educação básica, incluindo a necessária valorização da carreira do magistério. Mas num contexto de paralisação econômica, com déficit primário estimado em mais de 700 bilhões de reais, chega a ser irresponsável aumentar investimentos sem garantir a origem
desses fundos. Então, estabelecidas aí essas premissas que são fundadas em fatos incontroversos, a gente pode e deve debater qualquer política pública relacionada à educação e é um ótimo sinal que essa seja a pauta de abertura essa semana no Grande Debate. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Muito interessante sua introdução, Caio. No entanto, obrigado, doutor. A gente tem que se fixar no que o Fundeb implica no Brasil. E o Fundeb, ele não lida com o ensino superior. Esse é o primeiro corte que a gente faz. Então, eu vou deixar completamente de lado a questão do contingenciamento, se foi contingenciamento ou corte, e se 3% na conta feita é algo pequeno ou é algo grande. E eu já adianto, nem R$1 a gente teria que tirar da educação, principalmente do ensino superior. O ensino superior no Brasil é melhor do que o ensino básico. O nosso grande problema no Brasil está na educação de base, muito mais que o ensino superior. Mas o ensino superior é imprescindível. São nas universidades em que se desenvolve um país. Não é à toa que os países de primeiro mundo, que os Estados Unidos investem tanto nas suas universidades. É ali onde novas tecnologias podem ser criadas e podem desenvolver o país. Nós há pouco estávamos assistindo aqui uma entrevista de um representante de uma empresa de telefonia de um país escandinavo que tem esse ramo como um dos principais assets do país. Então, nós não podemos abandonar o ensino superior. Mas, hoje, nós vamos falar do Fundeb. E o Fundeb, ele é o principal meio de financiamento do ensino básico, que vai desde o ensino infantil até o ensino médio. Ele foi responsável, no ano passado, por 65% do valor de financiamento dessa faixa educacional no Brasil. E um dos principais pontos dessa contraproposta trazida pelo governo é que ela propõe que o Fundeb, que vai ser extinto no final do ano, vamos lembrar que o Fundeb foi criado em 2007 com prazo de validade até 2020, então em dezembro de 2020 a gente não tem mais o Fundeb, e se propõe a recriação somente em 2022, sem uma proposta concreta para esse ato, o que foi chamado de um verdadeiro apagão da educação, e nós voltaremos isso mais à frente. Bom, doutor, eu quis aqui, eu não sei se eu fui muito claro, mas eu quis estabelecer uma analogia de natureza política, principalmente sobre a narrativa dos fatos e como os fatos são passados para o público. Então, o que eu ouvi muita gente falando? Primeiro, que se tratava de cortes ao Fundeb, quando na verdade o que se discute é o tamanho do aumento, né? Na verdade, o tamanho do aporte extra que a União coloca nesse fundo, que é maiormente composto aí pelas verbas, pelos impostos, né, arrecadados por estados e municípios. Atualmente, a União participa com 10%, a ideia do projeto é que ele fosse para 20%, o governo defende, por uma questão de responsabilidade fiscal, que ele vá para 15% e esse aumento seja gradual e não imposto a partir do ano que vem, ou seja, 2021. Ele quer que isso entre a partir de 2022. Então, perceba como a discussão fica muito mais madura quando a gente esclarece esses fatos. Então, em primeiro lugar, ninguém está falando em nenhum corte, tá? Ninguém está falando em nenhuma redução de investimento. Eu também acho que é um medo injustificado, né, o tal do apagão na educação, né, se nós considerarmos que o próprio Ministério da Economia já se manifestou no sentido de que quer manter as regras atuais de financiamento para 2020. E a gente não está falando de pouco dinheiro, tá, pessoal? É uma verba na faixa aí de 16 bilhões de reais. Então, os 5% a mais que entrariam a partir de 2022 pela proposta do governo, né, correspondem aí a 8 bilhões de reais. É bastante coisa. Ainda é insuficiente e esse vai ser o denominador comum no debate, né? Tanto eu como o doutor, nós queremos sim mais investimentos em educação. Agora, é importante a gente falar também do ensino superior, que como bem colocou o Bruno, tem uma qualidade muito melhor que o ensino básico público aqui no Brasil, pelo simples fato de que nós vivemos uma situação de recursos escassos. Mas como eu já me alonguei aqui nessa contra-argumentação, eu vou passar a palavra aí para o Bruno e depois eu complemento. Então vamos lá. Como que surgiu essa contraproposta do governo? E acho que isso é muito importante para a gente entender essa questão que você vem chamando de política. O Fundeb vem sendo discutido, esse novo Fundeb, como eu disse, o Fundeb vai acabar no final do ano e precisa de algo no seu lugar. Esse novo Fundeb vem sendo discutido há pelo menos 5 anos. E o excelentíssimo presidente da República
Jair Bolsonaro, estava no parlamento antes de ser presidente da República e imagino que tenha participado ou talvez tenha ouvido falar dessa discussão. Desde o começo do governo se fala disso. E o ministro Weintraub, em momento nenhum, se opôs à criação desse Fundeb, a criação do Fundeb com essa roupagem. Inclusive, a liderança do PSL, a liderança do governo na época, concordou com essa roupagem do novo Fundeb. Estava agendado para começar a votação dessa PEC, dessa proposta de emenda constitucional, hoje, na segunda-feira. E no sábado, passa a rodar entre os parlamentares uma proposta, uma minutinha em Word, de uma contraproposta do governo. Veja, no sábado. Como é que pode ser a oposição querendo acabar politicamente com o governo? A oposição sequer sabia. Essa PEC sequer é relatada pela oposição. A professora Dorinha, que é a relatora da PEC, ela é do Democratas. Não dá para a gente dizer que o Democratas é de esquerda. Não dá para a gente dizer que são pessoas que estão trazendo as centrais únicas de estudantes ou qualquer tipo de aglomeração, como diriam por aí. Não, não é. São setores ligados à educação do parlamento que vem discutindo isso com seriedade há muito tempo e que ficaram chocados com essa proposta aos 45 do segundo tempo e com esse pedido de retirada de pauta dessa importantíssima proposta de emenda constitucional. Bom, eu acho assim, claro que esse tipo de discussão, isso já foi muito criticado aqui no debate, a celeridade como o vício do processo legislativo, ou seja, aquela história de aproveitar uma situação emergencial de pandemia para passar legislação importante, inclusive legislação tributária, né, a gente tratou disso, de forma assodada, de forma precipitada, e aqui fica a nossa crítica. Ocorre que, embora essa seja uma discussão de muitos anos, o impacto orçamentário, como a gente bem colocou, é muito grande. A gente está falando aí de 16 bilhões de reais anuais a mais aportados pela União. E o que mudou de 5 anos para cá? Simples, Covid-19. Essa não era a realidade há 5 anos, não era a realidade há 1 ano. Essa é uma realidade atual, de poucos meses. Isso muda todo o cenário. Por quê? O que valia antes não vale mais. A gente não vive falando aqui do novo normal? Né? Então, a questão de desemprego, queda de arrecadação, vamos lembrar que é a responsabilidade do governo federal, por determinação de um legislativo muito leniente, com irresponsabilidade fiscal, né? É de responsabilidade do Caixa do governo federal cobrir a queda de arrecadação de ICMS e ISS dos estados e prefeituras. Também foi esse legislativo que sequestrou as verbas discricionárias, parte das verbas discricionárias, e tornou algumas despesas impositivas, colocando o governo federal praticamente numa camisa de força orçamentária. Então é isso que mudou, doutor, de uns tempos para cá. A Covid-19. A gente tinha um déficit primário projetado de 124 bilhões de reais. A conta atual da estimativa do próprio Ministério da Economia é de mais de 700 bilhões. Onde que a gente vai achar dinheiro para isso? 2 alternativas. Ou a gente endivida o país, ou a gente aumenta impostos. Se nenhuma das soluções é ideal, a gente tem que trabalhar sempre na coluna da despesa. Então, eu vou reiterar isso. De onde vai vir o dinheiro? Inclusive, os parlamentares envolvidos nessa séria discussão sobre educação esqueceram de mencionar onde que a União vai tirar 16 bilhões de reais extras para fazer frente a esse aporte extra no fundo da educação básica.